Nós saudamos a igreja no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Boa noite, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aí na sua casa agora, nós te saudamos e é uma alegria estar com você agora, apesar da distância que não nos separa, mas que, por incrível que pareça, nos une em Cristo Jesus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 3 a 5. A palavra de Deus nos anuncia assim nessa noite: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Eu chamo a atenção dos irmãos para que aquilo que Paulo está falando lá no comecinho do versículo 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Olha só que interessante, aqui nós temos um conceito verdadeiro daquilo que é igreja. Quando nós pensamos igreja, muitas vezes vem em primeiro lugar o conceito de templo. Isso que nós estamos vendo aqui, do púlpito, do palanque, dos adornos, da cruz, esse prédio que é constituído por 4 paredes, isso, propriamente dito, não é igreja, isso é um templo. Mas a igreja realmente é constituída de pessoas. Aonde houver pessoas que professam o nome de Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, ali será uma igreja. Pode ser aqui no endereço onde nós estamos, da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, aqui se faz uma igreja, mas também se faz igreja na sua casa. Nesse momento, minha irmã, que você está aí, marido, do lado da sua esposa com seus filhos, esposa ao lado do seu marido com seus filhos, aí, com a palavra de Deus aberta, nos assistindo, aí se faz uma igreja. Vamos orar então ao Senhor, invocando a sua presença nesse momento. Senhor, obrigado porque Tu és poderoso, Tu és majestoso, mas graças a Deus te damos toda a honra e toda a glória, porque além da sua majestade, além da sua grandiosidade, o Senhor é amoroso para perdoar toda sorte de pecados daqueles que professam o nome de Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. O Senhor é Deus de longe, porque Tu és santo, santo, santo. O Senhor está lá no cume do Teu alto e sublime trono, mas no Teu amor, o Senhor também é Deus de perto, e está conosco aqui. Muito mais do que ao nosso lado, o Senhor está no coração do contrito e do abatido. Senhor, nosso coração se quebranta agora, para que o pedido da manifestação da Tua presença seja atendido. Nós invocamos o Teu nome nesse momento, através de Jesus Cristo, e pedimos o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos para esse texto aqui, no versículo 3, Paulo diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Nós somos cooperadores da obra de Cristo Jesus hoje, quando nós consagramos à igreja os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos podem assim fazer, observando aí, na projeção do seu celular, do seu computador nesse momento, os dados bancários da igreja. E assim você pode ser um cooperador na obra do Senhor. Nós convidamos os irmãos do conjunto de louvor a conduzir a adoração nesse momento. A palavra está com os irmãos.
Boa noite, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor e levar as nossas mentes à cruz de Jesus, onde nós encontramos refrigério, onde nós encontramos o amor do Pai, onde nós encontramos o justo Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou O amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. imerecida vida, Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. som do nosso coração, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é divino. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é divino. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é divino. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor.
seu louvor. Tudo o Senhor fez para sua alegria, a criação do céu e da terra. A nossa criação, ó Deus, tu fez para que nós pudéssemos te adorar, glorificar o teu santo nome, e assim nós estamos fazendo nessa noite, ó Deus. Que o teu Espírito Santo possa pairar em cada lar, ó Deus, que esteja participando desse culto. Que o teu Espírito Santo possa chegar aos corações que estão ouvindo e vão ouvir a tua palavra agora ministrada pelo pastor, ó Deus. Que nós possamos receber essa palavra do Senhor, ó Deus, no nosso coração. Que o Senhor abençoe o nosso pastor, trazendo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer uma outra oração e depois nós vamos ler apenas os versos 16 e 17 de Isaías 34. Nós vamos usar o texto de 1 a 17, mas nós vamos ler agora inicialmente apenas os versículos 16 e 17. Eu repito, o texto base é Isaías 34, de 1 a 17. Nós leremos apenas os 16 e o 17. Bondoso Pai, obrigado por mais um culto. Louvado seja o teu nome e que a tua graça seja sobre nós. Que o teu Espírito Santo nos use a despeito da nossa limitação, a despeito da nossa pequenez. Tenha misericórdia desse povo que está nos seus lares para ouvir a tua palavra. Tenha misericórdia de mim, que sou teu servo e quero falar segundo a tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas faltas e abençoa todos os teus filhos, inclusive este que profere essa mensagem, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Dizem os versículos 16 e 17, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma, nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou, e o seu Espírito mesmo os ajuntará. O verso 17 diz, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra como cordel, para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Meus amados e queridos irmãos, esse texto é um texto interessante para nós analisarmos a nossa vida, para nós analisarmos os dias em que vivemos, as limitações que temos e a pujança da natureza, do mundo e a soberania de Deus. Você sabia que sexta-feira próxima passada, nós tivemos quase que a Ribeirão Preto incendiando, pegando fogo? Saiu no jornal na sexta-feira passada. E hoje provavelmente vai sair aí no Fantástico, sei lá onde. Mas é muito interessante que eu, esses dias atrás, liguei para Guaíra para perguntar ao pessoal de Guaíra se eles estavam bem, se o pessoal estava bem, porque lá também estava pegando fogo. Gente, Ribeirão está pegando fogo, Guaíra está pegando fogo, e se você olhar lá nos Estados Unidos, em Washington, naquela região toda, pegando fogo, na Austrália pegando fogo, na Amazônia pegando fogo, no Mato Grosso pegando fogo. Oh, mas que situação que está o mundo, e nós preocupados com o Covid. E lá na Espanha já tem a segunda onda, né?
Itália, outros lugares aí, Japão, já estão recebendo a segunda onda da Covid. Então nós estamos agora voltando lentamente, levemente, dessa quarentena de 6 meses. Agora nós vamos ficar preocupados que nós vamos entrar na segunda onda? Então, meus amados, o mundo está pegando fogo, a Covid está aí, e tem pessoas desempregadas. Quantos milhões de pessoas que não sabem se vão conseguir comprar amanhã alimento para os seus filhos, não sabem se vão conseguir ter uma consulta médica, não sabem se vão conseguir ter um atendimento para a própria hemodiálise. Oh, mas o mundo está sofrendo demais, o povo está sofrendo demais. E nós, da Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, nós nos sentimos privilegiados, porque nós sabemos que nós temos comida. Nós sabemos que, mesmo se um estiver desempregado, o outro está trabalhando, dá para sobreviver. Nós podemos não trocar de carro agora, mas nós estamos bem. Então, meus amados e queridos irmãos, esse texto de hoje, ele fala em Isaías 34:1, quer ver? Presta atenção, como no Isaías 33, se você olhar, Isaías 33 fala sobre o livramento de Jerusalém, fala sobre a aflição de Jerusalém. Sabe o povo de Deus, que morava lá em Sião, que morava em Jerusalém, é o povo de Deus. É igual nós aqui da igreja, o povo da igreja, passando perigos, correndo perigos, sofrendo, padecendo, e a cidade está encampada pelo mal, os nossos jovens correndo perigo. Hoje a droga corre solto, hoje o sexo é desenfreado, hoje é tudo esquisito. Então nós estamos passando um momento delicado na história, e segundo me consta, desde que eu nasci, desde que eu entendo por gente, vivem falando que o mundo está acabando. Agora dessa vez o mundo acaba. Nossa, isso é final dos tempos, isto é sinal que está na Bíblia. O meu irmão, que está lá em Goiás, falando para minha mãe: mãe, tudo que está acontecendo está na Bíblia, e estamos chegando ao final. Aí minha mãe disse para ele: olha, eu tenho 91 anos, vou fazer 92. Desde que eu me entendo de gente, minha mãe já falava que o mundo ia acabar. Então, meus amados e queridos irmãos, quando o mundo vai acabar, você não sabe, nem eu. A Bíblia fala que não existe data, ninguém sabe, e só o Pai sabe. Mas enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter que viver. Nós vamos ter que passar pelo fogo, nós vamos ter que passar pelo desemprego, vamos ter que passar pela enfermidade, vamos ter que passar por esta confusão inteira que nós estamos vendo. E aí, o versículo 1 do capítulo 34, ele fala: chegai-vos, nações, para ouvir. Olha só, ele está convidando as nações para ouvirem. E vós, povos, escutai. Ouça a terra, ouça a sua plenitude, ouça o mundo e tudo quanto produz. Será que dá para você ouvir a terra? Será que dá para você ouvir os galhos estralando, o fogo devorando? Dá para ouvir a natureza? Será que você pode ouvir? Meus irmãos, isso é tão real que nós sabemos que os animais silvestres, os animais ferozes, eles estão invadindo as cidades. Aqui perto da minha casa, quantas e quantas vezes tive que parar o carro por causa de famílias de capivara. Elas já são mansas, elas estão adentrando as casas. Nós estamos vivendo hoje realidades que nós nunca vivemos. Então dá para escutar a terra? Ô meu irmão, minha irmã, dá para escutar a terra? Dá para ouvir o que a terra está falando para nós? O mundo e tudo quanto produz, observa o que o mundo está produzindo.
E aí diz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, ou seja, Deus estava indignado contra todas as nações. Isto é o texto que está falando. Depois nós vamos ver no versículo 5, que ele fala somente Edom. Mas até o versículo 4 ele não fala só de Edom. Portanto, nós vamos falar de todas as nações o tempo todo aqui. Inclusive o Brasil, inclusive Ribeirão Preto. Meus amados irmãos, diz a Bíblia que Deus está indignado contra nós. O seu furor contra todo o exército das nações. Todos os exércitos, exército russo, exército francês, exército inglês, exército, tudo quanto é exército, o exército da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, da China, exército do Japão, e todos os exércitos, porque o mundo está mal, e diz a Bíblia, ele as destinou para destruição, e as entregou à matança. Veja bem, lembra de Nagasaki e Hiroshima? A bomba atômica lá? Destruiu tudo. Você viu agora, há poucos anos atrás, tem uns que não tinham nem nascido, Chernobyl. Então o homem está destruindo a terra e Deus não está achando isso bom, não. Ele está chateado, ele não está gostando disso, não. E aí diz que Deus entregou esses homens à matança, os seus mortos serão lançados fora. Fala aqui nesse versículo que os cadáveres ficarão apodrecendo, eles estarão exalando o mau cheiro, diz assim, os seus cadáveres, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Sabe, imagina, dos montes descendo sangue, é isso mesmo, diz o texto isso, por quê? A terra está falando, o mundo está falando, e nós seres humanos não estamos ouvindo, e Deus está enfurecido. Os versículos 2, 3, também dizem essas coisas, mas no versículo 4 fala que todo o exército dos céus se dissolverá. Olha a coisa séria, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Meus amados irmãos, prestem atenção, sabe como que a Bíblia fala que Deus vai fazer com o céu, com as estrelas? Vai enrolar igual pergaminho, vai enrolar, vai fazer o que Ele quiser do céu, Ele vai enrolar o céu, Ele vai fazer como um pergaminho do céu. E o céu parece que é tão grande, as estrelas cadentes. Esse versículo, nessa porção sagrada que nós estamos falando, que é o versículo 4, não somente a terra, mas até o céu, a terra e o céu se dissolverão. Esse versículo que está falando isso, não sou eu. O céu, aquela imensa abóbada celestial, essa que nós vemos, céu, diz a Bíblia que será enrolado como um pergaminho. Irmão, isso é muito sério. Essa é a profecia. Isaías falando. Agora eu queria que você observasse que diz que será enrolado como pergaminho e desaparecerá instantaneamente. Veja o poder de Deus. Isso será enrolado e desaparecerá instantaneamente, e as estrelas se dissolverão, isto é, cairão do alto como folhas secas que caem das árvores. Meus irmãos, é muito sério. E Apocalipse, para quem achar que esse texto lá do Velho Testamento, nós vamos ler um do Novo, no versículo 14 do capítulo 6 de Apocalipse. Diz assim, o Senhor recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Você está entendendo? A Bíblia fala que vai enrolar o céu como pergaminho. E todos os montes, pode olhar Himalaia, o que você quiser, a Concagua, o que você quiser,
diz que também as ilhas todas, Austrália, Nova Zelândia, diz a Bíblia que vai sair do lugar, porque Deus não está achando bom, Deus não está legal. Deus está falando, vocês estão pondo fogo em tudo. O homem não ama mais o seu próximo. Nós estamos vivendo dias confusos. Nós não temos segurança nem daquele que é o nosso amigo. Nós temos que viver hoje como se nós vivêssemos perto de leprosos e enfermos de último suspiro. Nós chegamos hoje perto das pessoas, não podemos cumprimentar, nós não podemos abraçar as pessoas. Parece que está todo mundo leproso, a gente tem medo de chegar nas pessoas. O mundo está assim, está esse caos, e nós continuamos com o nosso nariz levantado. Diz Apocalipse, o Senhor recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Meus amados irmãos, preste atenção que daqui a pouco nós vamos falar que esse é o momento propício para você pegar carona no ônibus de Deus. Vai ser nosso tema hoje. Mateus 24, 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Sabe o que é isso? Jesus falando. Lá em Isaías já falava. E aí quando nós olhamos no versículo 5 do capítulo 34, ele fala da proclamação do juízo sobre Edom, igual eu falei para vocês. Mas os versículos primeiros até o 4 fala da destruição e juízo sobre a terra. Olha, vou repetir: destruição e juízo sobre a terra. Você está na terra. A terra não é sua. A terra não é minha. Deus não está gostando disso. O homem hoje, ele mata por um par de tênis. O homem hoje desce do carro e briga com seu irmão por causa do semáforo. Hoje nós vemos coisas tão feias que é até de duvidar que nós estamos vendo isso. O homem hoje rola no chão por causa de coisas tão pequenas que depois de 5 minutos você não lembra mais. Esse verso, quando fala que é de Edom. Então até aqui você viu como é o pano de fundo? Então com esse pano de fundo nós vamos usar o nosso tema, que é esse tema quando nós estamos vendo que aproveite enquanto é tempo. Esse é o nosso tema. Você está vendo como estão as coisas. Então o nosso tema: aproveite enquanto é tempo. Primeira coisa, você tem que aproveitar enquanto é tempo, porque a terra está pegando fogo. E pegando fogo, não só no sentido figurado, mas está pegando fogo. Se você olhar no versículo 8 em diante, você vai ver que os ribeiros estavam se transformando em piche e o seu pó em enxofre. Então veja bem, os rios estão se transformando em piche. Será que é diferente hoje? Eu posso falar que os rios estão se transformando em garrafa PET. Eu posso falar que os rios hoje estão se transformando em saco plástico. Eu posso falar que os rios hoje estão se transformando em ferro velho de carros que são atirados no leito dos rios. O mar, hoje nós vemos quantos animais morrem por estar degustando, né? Entre aspas, coisas no fundo do mar. Amados, o mundo está desse jeito. Então, a Bíblia no verso 9 fala que esses rios estão se transformando em piche. E aí fala também que à noite, nem de noite, nem de dia, no versículo 10, se você estiver acompanhando, nem de noite, nem de dia se apagará o enxofre, subirá para sempre a sua fumaça,
de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Meus amados, hoje, nós podemos verificar que o mundo está numa situação tão séria que nós não precisamos ir longe. Vamos voltar para sexta-feira, 2 dias atrás. Ribeirão estava pegando fogo. Meus amados, essa é a situação do país, é a nossa situação. E nós já estamos ficando acostumados, nós não ficamos mais alarmados. As coisas estão acontecendo e nós passamos perto de um ser humano destruído na calçada, nós já passamos perto, ainda damos a volta para não sermos incomodados, e ali respira um coração. Um homem que teve mãe ou que tem mãe, um homem que tem pai ou teve pai, um homem que tem filhos ou teve filhos, um homem que está ali, uma mulher que está ali, jogada, e nós passamos ao lado e nada fazemos, porque hoje nós temos medo de parar e sermos assaltados. Nós estamos impotentes diante da situação, nós não sabemos o que fazer. O mundo está pegando fogo, a terra está pegando fogo. Aproveite enquanto há tempo. Se você olhar o versículo 9 ainda, você vai ver que o enxofre, vocês viram aquele tsunami no Japão? As rodovias caíram, ficaram degraus, aquelas construções magníficas, lindas, pegando fogo. Hoje nós olhamos aquelas casas de campo nos Estados Unidos, tudo pegando fogo. Sexta-feira eu vi na reportagem, a motocicleta do segurança pegou fogo, ele teve que salvar animais, se queimou, se sapecou todo, dentro de Ribeirão Preto. Sexta-feira próxima passada. Você sabe do que eu estou falando. Aproveite que ainda é tempo. Amados e queridos, sabe o que a Bíblia fala no versículo 11? Fala assim: mas o pelicano e o ouriço possuirão a terra. Depois fala do sapo e do corvo também. O que está falando? O que pelicano faz? Pelicano, você sabe que é de água. Pelicano come peixe. E esse texto está falando que o pelicano vem para a cidade. Tamanha reviravolta, tamanha confusão, o pelicano vai viver na cidade. Lá era a cidade que ele estava falando de Edom. Aqui diz não só o pelicano, mas o ouriço possuirão essa terra. Aí fala que o sapo, o bufo que o texto fala é um sapo. E diz também o corvo, habitarão nessa terra e estenderão sobre ela o cordel da destruição. Vocês sabem o que é prumo? Construção, engenharia, sabe o que é prumo? É para deixar a parede alinhada, para construir. Esse prumo aqui, a Bíblia está falando que é para destruir a cidade. É um prumo da destruição. Eu fico imaginando aquele guindaste com aquela grande bola de metal, de ferro, uma corrente grande destruindo a cidade. É isso que nós estamos vendo, é isso que está acontecendo. Meus amados, quando nós olhamos Isaías 34:12, nós vemos o seguinte: os nobres já não proclamam rei. Sabe o que quer dizer isso? Não tem mais esperança de ter o rei. Esse texto fala que os seus príncipes já não existem. É como se eu não estou querendo fazer uma alegoria barata, superficial, mas os príncipes já não elegiam mais os seus reis. Diz o texto que os príncipes já não existem, por isso não pode eleger o rei. Nós estamos perdendo as coisas. Lá o profeta já estava dizendo que não existiria. Aqui Jesus está falando que quando eu voltar haverá fé na face da terra. Oh, meus amados irmãos, ainda dá tempo. O mundo está pegando fogo, mas ainda dá tempo. Você tem que criar seu filho, você tem que educar sua família, você tem que ter valores
que no segundo momento que eu estiver falando aqui, nós vamos ver a solução para tudo isso. O mundo não vai bem, as famílias não têm expectativa, não têm esperança. É gostoso quando nós levamos o nosso filho na escola, porque nós sonhamos que ele seja um eletricista, ou um engenheiro, ou algum farmacêutico, alguma coisa que ele seja. Então nós temos esperança, mas aqui eles não tinham esperança. Os príncipes não existiam, é como se o povo fosse estéril. Imagina, esse é o mundo. Agora nós temos crianças nascendo com microcefalia, e uma incidência gravíssima. Amados, os nossos jovens, por causa do mundo pegando fogo, não têm esperança, e a esperança que eles têm é felicidade total a qualquer custo, e eles não sabem o que é felicidade, eles sabem o que são momentos perigosos que eles chamam de felizes. Eu vou dizer para você, no palácio, nas casas onde nós moramos, lá ele está usando palácios, o palácio do rei, aquela coisa linda, aquele lar onde as crianças corriam, onde a família sentava, onde o pai ficava na cabeceira e os filhos todos ali com a família. Aqui a Bíblia diz que essa casa vai se transformar. Diz o texto, eu vou ler: nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas, cardos, mas nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Você sabe onde o chacal vive? Você sabe onde a avestruz vive? Você sabe onde a urtiga vive? Você sabe onde cardos e abrolhos estão? É um deserto, é a natureza selvagem. Aquela casa que era o seu lar, onde você vivia, agora não tem paz, tem animais, tem pessoas se degladiando. Hoje nós não podemos falar em lar, nós falamos em casa, nós falamos em condomínio fechado, nós falamos em mansão, mas nós não falamos em lar. Nós esquecemos que existe lar, que existe uma família que pode ser diferente e não simplesmente ter um sofá grande para um só sentar e cada um ficar no seu quarto. Amados e queridos irmãos, a Bíblia fala que a nossa casa vai ficar cheia de cardos, cheia de espinho, cheia de urtiga. É o nosso palácio que vai ter isso. E a Bíblia fala também, chacais, avestruzes. A nossa fortaleza, que é a nossa casa, segundo a Bíblia, diz que ela vai virar um lugar onde as feras do deserto vão morar. Versículo 14. Se encontrarão com as hienas e os sátiros. Você sabe o que é sátiro? Sátiro na Bíblia aqui é uma criatura que é metade homem e metade lobo. Em filme a gente vê metade homem e metade cavalo. Aqui é metade homem, metade bode, metade não ovelha. Então diz que essas criaturas clamarão umas para os outros e falarão fantasmas, ali pousarão os fantasmas. Já viu falar de cidade fantasma? Aqui nós estamos vendo uma cidade fantasma, porque eles estavam vendo fantasmas ali, pousarão e acharão para si lugar de repouso. As casas virarão heliponto de fantasma, ou heliporto de fantasma, aeroporto de fantasma, ponto de parada de fantasma, menos lar. Os lares estão se esvaindo. Meus queridos e amados, quando nós olhamos, sabe o que a Bíblia fala ainda no versículo 15? Que triste. Fala que vai ter coruja chocando dentro do palácio. Fala que vai ter coruja chocando na nossa casa. Fala que vai ter coruja criando seus filhotes. Os abutres estarão dentro da nossa casa. Abutre come carniça. Abutre é um urubu. Mas eu gostaria de falar em segundo lugar, e já estamos passando para o final, que hoje nós só temos duas coisas e essa última é pequena. Em segundo lugar, a primeira delas é que aproveite enquanto há tempo, porque o mundo está pegando fogo. A segunda delas, em segundo lugar, aproveite enquanto é tempo.
pois esta é a sua única chance. É a única chance que você tem. Você que me ouve, preste atenção, o mundo está pegando fogo. Aproveite a oportunidade. E esta é a única chance que você tem. O verso 16 que nós lemos diz: buscai no livro e lede, nenhuma dessas criaturas falhará. Quais criaturas? Nós acabamos de descrevê-las. E a Escritura é verdadeira em cada detalhe. Em cada detalhe a Escritura é verdadeira. Ah, mas isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Vamos Mateus 5,18, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amados, queridos, não vai nada ficar para trás. Um apelo que o apóstolo, que o profeta está fazendo, um apelo no versículo 17, no versículo 16, no versículo 17, porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre possuirão através das gerações que habitarão nela. Sabe o que o texto está falando? Que Deus resolveu salvar Jerusalém. Deus resolveu salvar a igreja do Jardim Botânico. Deus resolveu salvar Ribeirão Preto. Deus resolveu salvar a Austrália. Deus resolveu salvar a Itália. Deus resolveu salvar os países, as cidades, o nosso Brasil querido e amado. Mas não adianta, porque a Bíblia fala que os céus serão enrolados como pergaminho, as estrelas cairão como folhas secas. Nós não temos força para lutar contra isso. Entenda que nós somos impotentes, pequenos, nós somos mesquinhos, nós estamos vendo o mundo pegar fogo e estamos assistindo de longe. É o texto que diz que não vai passar nada disso para trás. Aí o apóstolo, aí o profeta fala que esse povo deveria examinar o livro do Senhor. Examinar o livro do Senhor, o povo tem que examinar o livro do Senhor, onde o profeta dá firme certeza de que o cumprimento da palavra, o profeta dá firme certeza de que o cumprimento dessa palavra está, continuará e terminará de acontecer. Onde o profeta fala que vai ter esse cumprimento, aí ele vem e acompanha com essa colocação dele um apelo para as gerações futuras. Ele apela para as gerações futuras. É como se ele estivesse vendo nos pais, nos filhos, que aquilo poderia ter consequência, mas consequência boa, resultado ótimo, onde as pessoas iam ver que Deus, Ele pega aquela linha de novo e divide para as tribos de Israel a terra, uma terra que mana leite e mel, mas Ele é quem dá, não é a força, não é a sabedoria, não é a inteligência, não é o saldo médio, não é a capacidade intelectual, não. Para resolver essa situação, esse caos que nós estamos vivendo no mundo, só tem uma saída. Leia o livro. Aproveite. Leia o livro enquanto é tempo. Esta é a oportunidade, porque a terra está pegando fogo. Esta é a sua chance. Vou lhe dizer para terminar. Jesus Cristo, Ele sabia que nós somos assim. Jesus Cristo, Ele sabia que Judas Iscariotes ia traí-lo. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele sabia que os seus parentes iam chamá-lo de doido. Ele sabia que os seus parentes chamariam de filho de Belzebu. Ele sabia que eles o chamariam de glutão. Eles sabiam que Jesus Cristo seria acusado por aceitar uma prostituta aproximar-se dele. Ele sabia que aquela multidão que ele curava câncer,
que ele curava lepra, que ele curava cegueira, que ele curava aleijados, que ele expulsava demônios. Ele fazia tudo isso, ele pescava e depois que ninguém conseguia pegar e ele trazia aquele milagre, andava por sobre o mar. Jesus sabia de tudo isso, inclusive sabia que a mesma multidão que foi alimentada por ele, era a mesma multidão que ia pedir Barrabás e deixar Jesus morrer. Oh, ainda dá tempo. Entenda que Jesus morreu na cruz, não desistiu de você. Esse mundo vai pegar fogo e você vai para o céu, tem uma mansão celeste, Deus está dividindo a terra, você tem vida eterna, você tem Jesus, você tem saída, você tem solução. Não se preocupe com fogo, se entregue para Jesus e vá com Ele para o céu e tenha bons dias na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ajude. Amém. Irmãos, eu quero dar um recado interessante, porque domingo que vem nós não teremos o culto de manhã online. Nós teremos o culto só à noite online. De manhã às 10 horas nós vamos ter culto presencial. Qual o endereço, pastor? Nós vamos mandar o endereço através da mídia da igreja. Fique tranquilo que você vai receber o endereço. Por que endereço, pastor? Eu sei onde é a igreja. Não será aqui na igreja. Por questões técnicas, nós estamos cuidando de você, cuidando da igreja, sendo responsáveis, e nós vamos fazer isso no Village Garden, que é um local de festas, arejado, com todo conforto, com toda segurança, e nós vamos passar o endereço. Você pode pôr no Waze, você pode pôr no Google Maps, você pode pôr onde você quiser, e você vai para esse endereço com segurança, e o nosso culto presencial, com Santa Ceia, sem abraço, sem toque, sem sorriso muito longo, sorriso de longe, só faça um tchauzinho, e não esqueça, máscara, e siga as normas que nós vamos colocar lá, porque nós somos igreja, temos que aprender a respeitar as autoridades. Então vá sabendo que nós temos regras e vamos fazer o culto para a honra e para a glória de Deus. Você ora por isso que eu também oro. Então domingo que vem, dia 27, às 10 horas da manhã, no Village Garden, estaremos todos juntos, com Santa Ceia e tudo. O culto é 10 horas, você vai perguntar por quê? É porque nós tínhamos que eleger um horário. Então nós elegemos às 10 horas, porque o culto durará 1 hora e depois você vai embora almoçar. Porque não pode ir para o restaurante ainda, viu? Meus amados irmãos, nós vamos agora, Bruno, passar no pós-lúdio a comemoração da escola dominical ou não? Não, né? Então, de manhã nós passamos a comemoração da escola dominical, porque é o dia da escola dominical, e agora nós vamos ter o pós-lúdio, depois da nossa oração, e vamos ouvir o pós-lúdio para a honra e glória do nosso Deus. Nós queremos agradecer os meninos que estão aqui conosco, o Bruno, o Joe, os meninos que estão no instrumento, que estão nas vozes, o pastor Manuel, o pastor Marcelo, e louvamos a Deus por todas as pessoas que estão nos seus lares. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.
eu para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz te chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz te chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,